Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos aí, quarta-feira, né? Esperançoso aí que o Santos consiga fechar finalmente com o técnico, né? Já estamos no meio de semana, passando aí 2 dias, mas mesmo assim no céu ainda aquela dor, né? De domingo, ainda mais quem estava lá como eu. Mas vamos pra cima, mano, vamos confiar aí que as coisas vão melhorar, tá? Sabemos ontem, no vídeo de ontem, né? Falamos sobre a invasão que teve lá no CT. E também sobre alguns reforços, né? Tipo, Sampaoli, Vojvoda e Vojvoda plano B, voltou a esquentar o tema. Mas eu tava vendo o vídeo aqui do Mussetti, ele falou que o Santos já meio fechou salários de acordo com o Sampaoli, tá? Vamos ver mais detalhes que o Lucas Mussetti fala? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Lucas, tá? Santos tem as bases contratuais acertadas com o Sampaoli. Seria um contrato até dezembro de 2026. O Sampaoli já disse à comissão que ele quer trazer. A base salarial está acertada. O que falta é o Santos contratar os reforços que o Sampaoli pede. E uma informação importante e exclusiva. Quem está negociando não é apenas o Santos, é o próprio Gabriel Andreatta, que é o gerente do Sampaoli, o empresário do Sampaoli, que o Sampaoli acaba levando para os clubes para onde ele vai. É um membro da comissão técnica do Sampaoli, mas que trabalha pro treinador. É algo bem diferente, quase que inédito no futebol e que os clubes acabam aceitando para terem o Sampaoli. Então o otimismo é tão grande que o próprio Andreatta está ajudando o Matos na busca por esses reforços que o Sampaoli pediu, que o Sampaoli quer. Como a gente trouxe aqui no canal, o Sampaoli pediu, a princípio, 4 jogadores. 2 zagueiros, 1 volante e 1 centroavante. Ou pelo menos um atacante de mobilidade que possa fazer essa função de referência no ataque. Para a zaga, ele já aceita que vem apenas um se o Zé Ivaldo ficar. O Zé Ivaldo está nesse stand-by, não era utilizado pelo Kleber, mas é capaz de ficar se o Sampaoli for contratado. Lembrando, né, se o Zé Ivaldo cumprir com as metas, o Santos vai ser obrigado a comprar ele do Cruzeiro, que é mais ou menos 5 milhões, tá, de reais. Ele tem negociação super avançada, eu ainda não sei o nome, não posso trazer para vocês, mas o que eu ouvi é que esse cara tá fechado. O Sampaoli ainda quer um volante e um atacante. A princípio ele batia o pé por 3 reforços. O último papo do Sampaoli já foi de 2 a 3. Então é o Sampaoli cedendo por um lado e o Santos, que não tem dinheiro, cedendo pelo outro, vendo como viabilizar esses reforços, seja com pagamento parcelado, algum empréstimo, aporte do Neymar pai, enfim, são situações que o Santos está tentando para viabilizar esses jogadores, porque é uma situação curiosa. Para contratar o Sampaoli, o Santos precisa contratar reforços, senão o Sampaoli não vem. E essa é uma questão curiosa da gente contar. Lá em abril, quando o Santos tentou o Sampaoli pediu 12 reforços. Com a janela fechada, avaliou o elenco, viu que não dava e não avançou. Antes do jogo contra o Cruzeiro, quando o Santos reabre as negociações com o Sampaoli, vem esse papo de 4 jogadores. O Sampaoli produz um documento, uma avaliação minuciosa do elenco do Santos, 19 páginas, falando do atual elenco, da base, da diretoria, quem pode entrar ou não no treino, enfim, um material vasto sobre o clube. E ele pede 4 jogadores. Depois do jogo contra o Vasco, o Santos entende que o Sampaoli estava certo, porque a avaliação do Santos inicial era que nem precisava de zagueiro. E que depois, quando o Bastos se machuca, o Luan Pérez fica fora, o Gil joga mal, o Zé Ivaldo é afastado, o Santos fala, pô, verdade, a gente precisa de um zagueiro. E o Santos achava que um zagueiro bastava. Agora o Santos fala, putz, a gente tinha que ter acreditado no Sampaoli. Não apenas antes do Cruzeiro, mas em abril. No dia 24... O cara já tem outra visão, né, rapaziada? Tipo, o São Paulo já tinha uma visão muito à frente do que a gente e a própria diretoria do Santos pensa, né? O cara realmente é embaçado pra essas coisas, né? E lembrando, tá? O Santos, o São Paulo, ele pediu esses jogadores, tá? Então, o que o Mussetti falou, ele já tá com os salários meio que já acordados com o Santos, fechado, né? Falta somente essas contratações, galera. Somente esses reforços, pelo menos esses 3 aí, e repartindo o Zé Ivaldo. E segundo o que o Lucas Mussetti falou, esse um zagueiro já sairia fechado, né? E pelo que eu fiquei pesquisando para quem será que é esse zagueiro, olhei sites, olhei outros canais, tudo. Vi muitos nomes ali no Twitter, tudo falando que poderia ser o Luizão. Que Luizão? É um zagueiro que era de São Paulo que estava no West Ham. Inclusive o contrato dele foi rescindido lá, né? Acho que ele tem proposta do Brasil. Eu vi que ele tem propostas, né? Do Ceará e do Fortaleza, mas poderia ser o nome que poderia pintar no Santos, né? E esse zagueiro aqui, Luizão, ele só tem apenas 23 anos. Ele tem 1,87 m. Ele é canhoto, tá? Defensor.
E ele foi revelado pelo São Paulo Futebol Clube, né? Então vimos aqui, ó, São Paulo, aí foi para os times lá da Polônia, jogou no West Ham também. E é isso, rapaziada. Então ele é um jovem, é um cara promissor aí, que poderia sim ele reforçar o Santos, né? Mas não é nada garantido. Se vocês conhecem ele ou lembram dele no São Paulo, deixa aí nos comentários, porque ele atuou no São Paulo no ano de 2022 para 2023, tá? E é isso, rapaziada. Se vocês quiserem também ver mais detalhes, está no vídeo lá do canal do Lucas Mussetti, tá bom? Vamos para a última notícia, que é o que, rapaziada? Eu sempre falo para vocês, eu vou até levantar aqui, ó, que a gente tem que sempre ter cuidado e saber qual conteúdo que nós absorvemos, né? Conteúdo nós gostamos de assistir e tudo, né? Óbvio, né? Tem pessoas muito boas aí na internet, tanto do meio da mídia, como pessoas igual eu, que só são torcedores que gostam de falar do Santos. Tem muita gente boa. Mas isso não é somente no Santos, tá? É em vários clubes. A gente tem que ver quem realmente torce pelo Santos e quer ver o bem do clube, né? Então eu peguei um trecho aqui do canal do Calil. O Calil tem muita coisa que eu concordo dele, tem muita coisa que eu discordo, mas esse trecho aqui eu acho muito bom. Eu assino embaixo o que ele vai dizer e é o que eu sempre falo pra vocês, tá bom? Mas se vocês quiserem mais detalhe também, tá no último vídeo do Calil, ele fala sobre esse trecho, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Nada para caçar like, para caçar inscrição no canal. Eu não faço isso, como muita gente está fazendo em cima da desgraça do Santos, né? Pessoas que se dizem santistas estão aqui no YouTube, em outras redes sociais, fazendo vídeos com capas espetaculosas, né? Aquelas coisas para captar, com informações mentirosas, fake news, como sempre, né? Para atrair você. Não dê dinheiro para essa gente. Não vá atrás disso. Prestigie quem fala a verdade. Prestigie quem joga limpo com você, torcedor, seja do Santos ou de outros clubes. No caso, estou me dirigindo hoje mais ao torcedor do Santos. Bom, então quais são os fatos que levaram... É isso, rapaziada. Então eu peguei esse texto aqui para dizer para vocês a importância de saber qual conteúdo nós absorvemos. Infelizmente, eu vejo que tem muita gente aí que assiste alguns conteúdos de pessoas que acham que é santista, mas não são. Não são. Quem tem que atacar, ataca. Quem tem que defender, quem tem que defender, não defende. E faz capas, igual ele falou, chamativas, falando mal do clube, pensando na desgraça do clube, para chamar atenção, ganhar dinheiro. Aí quando você vai ver a pessoa tem 5 mil pessoas assistindo, 10 mil pessoas assistindo, várias pessoas doando. E o cara torce, pra ele é bom, porque fala, meu, o Santos tá mal fazendo isso, vou ganhar dinheiro, não sei o quê. E eu não consigo, rapaziada. Óbvio, a gente tem as nossas críticas, igual domingo, de jogadores, diretoria, tudo. Mas você nunca me viu falando assim, vou torcer pro Santos perder, pro fulano cair. Eu quero que o Santos caia pra segunda divisão porque tá merecendo. Eu nunca mais vou comemorar um gol do Neymar. Porque o Neymar pra mim não é ídolo. Desculpa, rapaziada. Pra mim, um cara que fala isso, ou que pensa assim, não é torcedor do Santos, tá? É disfarçado. E eu falo isso do Santos porque o canal é sobre isso. Mas tem de outros clubes também, tá? Tem muita gente que se faz de flamenguista, querendo ou não, flamenguista, corintiano. E sabemos que, querendo ou não, quem fala de Corinthians, Flamengo na internet tem um hype muito grande pelo tamanho das torcidas, né? E às vezes o cara, pra ele ganhar dinheiro, consegue um público bacana falando desses clubes, né? Mas eu não conseguiria falar do Corinthians ou de outro clube, Flamengo, Palmeiras, qualquer clube, sendo que eu não sou esse clube, não acompanho o clube, não respiro, vejo gol, vejo futebol, vejo notícia ali por cima, assisto jogos, mas eu não vou me aprofundar igual o Santos. Igual procurando notícias para vocês aí, falando sobre o zagueiro que poderia ser do Santos. E se fosse outro time que não é meu, eu não ia perder tempo fazendo isso. Deixa acontecer. Eu não ia ficar pesquisando, será que assistindo Mussetti, assistindo fontes confiáveis, né? Sormani, vendo como tá a evolução do São Paulo e no Santos, né? Eu faço isso porque é meu time, porque eu quero saber o dia a dia, né? Primeira coisa lá, aconteceu a briga lá, a invasão hoje do CT. Eu fui ver como foi, vamos entender como foi. Se o presidente apareceu ou não apareceu, se teve algum jogador que foi agredido, se teve um ato de violência, vamos ver. Agora, se é outro clube, eu ia ver por cima, ela é notícia e tá tudo bem. Agora, o Santos eu quero saber tudo o que aconteceu. Entendeu? Então, rapaziada, eu prefiro ter, sinceramente, 100 views no vídeo
200 views. Óbvio, tem vídeos meus aqui que estão muito bacanas. Eu vejo que, pelo menos, se eu acredito que se eu tenho um vídeo com boas visualizações, é porque meu conteúdo tá sendo legal, tá chegando bacana para vocês e vocês estão gostando do meu conteúdo. Mas vocês nunca vão ver eu mudar para ganhar hype. Ah, se eu falar mal, se eu ficar aqui descendo mal, criticar fulano, ciclano, eu vou engajar mais, eu vou ter mais seguidores, eu vou ter mais doações. Não. Eu quero trocar ideia com vocês, eu quero falar bem do Santos Futebol Clube, entendeu? Óbvio. E criticar o que tá errado. Por isso que eu falo pra vocês. Minha live, não tô lá, a live tô lá pra trocar ideia com vocês. Óbvio, vamos passar as notícias, tudo, mas eu quero conversar, quero ler todas as mensagens. Quem faz live, galera, que lê todas as mensagens como eu faço, ou tento ler todas, né? Porque a última live que eu fiz teve tanta mensagem, mesmo eu fiz uma live que eu dobro. Até um seguidor meu comentou: nossa, hoje a live tá demorada. Mas não que tá demorada, que tá chata, é porque no bom sentido. Eu falei: meu, porque tem muita mensagem pra ler. E eu tô lendo. Pode ver, eu não tô lendo só mensagens que chegam pelo Superchat ou que chega pelo LivePix. Eu leio todas as mensagens normais. Óbvio que eu dou uma pequena filtrada. Se a mesma pessoa manda muita mensagem, eu pego a principal dela, puxo aqui pra ver, mas não deixo de ver nenhuma mensagem de vocês. Porque eu quero ver o bem do Santos, como eu sei que a maioria ali também tá. E muita maioria ali ficou triste, chateada com o que aconteceu domingo. Está até hoje. Tá bom? Então, é a consciência de cada um, rapaziada. Eu tenho muitos canais que eu acompanho do Santos. Vocês veem aqui, eu pego cortes do Sormani, do Wagner, do Calil, do Mussetti. Todos esses caras, eu tô pegando corte porque eu gosto deles, eu acompanho eles no dia a dia, todo dia praticamente, né? Do Fabiano Fará. Posso discordar de várias coisas, como eu falei do Calil. Esse trecho eu achei muito bom, mas eu discordo de muita coisa que ele fala. Mas não é por isso que eu acho que ele não quer ver o bem do Santos. Eu acredito no que ele falou. Realmente tem muita gente que não torce pro Santos, que fala do Santos, que finge ser santista. E é o que eu sempre falo pra vocês. A gente presta atenção, prefere acompanhar um conteúdo que seja real, entendeu? Mas é isso, rapaziada, é só um desabafo mesmo, porque nesses momentos ruins é o que aparece mais gente falando mal, tá? Então a gente tem que ter pé no chão e pro Santos melhorar, querendo ou não, precisa da nossa força, da nossa união, de acreditar que as coisas vão melhorar, tá? A gente apoiando, assistindo jogos, continuando, incentivando o clube e criticar quando tem que ser criticado, criticar as coisas certas, as pessoas certas, né? E eu vejo que muita gente deixa passar isso, né? Se você assistir o último vídeo do Sormani, né, que ele postou ontem à noite, você vai ver que ele fala: meu, o pessoal foi invadir o CT pra cobrar o Neymar, cara. Imagina o Santos sem o Neymar, ele ia estar muito pior. Ah, mas não sei o que. Meu, a receita do Santos ia cair 1/3, 2/3 praticamente. O Santos ia perder. Se o Santos tem 70 mil sócios torcedores, ia estar com 40, igual foi na Série B, no máximo 50 mil. Quantos jogos na televisão passou esse ano que não passaria nenhum? Certeza que não passaria nem. Não vou nem falar um ou dois. Não passaria nenhum jogo do Santos na TV aberta se o Neymar não estivesse. O Morumbi não ia estar lotado como esteve domingo, ou como esteve o Allianz Parque não ia estar lotado. Quanto Juventude, mesmo na segunda, 8 horas da noite, quase 40 mil pessoas. Isso tudo é efeito do Neymar. Quantos jogadores veio, independente se está jogando bem ou mal, por causa que o Neymar sair, poder estar jogando num time mais estruturado, no Flamengo, no Palmeiras, e não tá, entendeu? Então, agora o que os torcedores fazem é isso. Então muita gente acaba vendo o que a grande mídia fala. O Neymar não merece estar na seleção. Entre o Neymar e o Samuel Lino, eu levo o Samuel Lino. Pelo amor de Deus, rapaziada. Pelo amor de Deus. Até esse cara chegar no Flamengo, ninguém sabia quem era. Só que acompanha futebol europeu. Ninguém sabia quem era. Entendeu? Mas o Neymar tem mais espaço de jogar na seleção. É só ver os que os ex-jogadores falam. Eu vi uma entrevista do Luiz Fabiano na ESPN, ele falou: o Neymar desse jeito, ele joga no nível dos caras que estão na seleção. Desse jeito que ele tá aí hoje. Porque, galera, o Vinícius Júnior, por exemplo, é um baita jogador. Ele tá 7 anos na seleção brasileira, ele nunca foi protagonista. Tem 6 gols pela seleção em 7 anos. 7 ou sei lá, 8 gols. 1 gol por ano jogando na seleção. Entendeu? E joga no maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Entendeu? Então, a gente fala do Neymar até hoje na seleção porque ele não teve substituto, não teve um protagonista. Uma pessoa que pegou a 10 dele e tá arrebentando. Desde quando ele herdou a 10 do Kaká. Que foi o último 10 anos do Neymar foi o Kaká.
que jogou muito bem na seleção. E o Neymar herdou a 10 do Kaká porque realmente ele conseguiu dar conta do recado. Como o Ronaldinho herdou a 10 do Rivaldo, como o Kaká herdou a 10 do Ronaldinho. Entendeu? E o Neymar não teve outro 10 depois dele. Por isso que ele está sendo cogitado até hoje. Aí não vai levar porque tomou de 6, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, rapaziada. Seleção é diferente. Entendeu? E os jogadores que falam isso, como o Luiz Fabiano falou, aí eu acho que eu vi até o Thiago Galhardo falou, é porque os caras vivem o campo, eles sabem o que é, eles sabem que o cara é um jogador diferenciado. Ele sabe que um cara desse, mesmo mal numa partida, ele chama a atenção de 2, 3 caras. Só vê contra o Cruzeiro. Mesmo que o Guilherme tocou aquela bola pro Cabadielho. O Cabadielho tava sozinho, tinha 3 caras em cima do Neymar naquela hora. Entendeu? E na seleção é a mesma coisa. O Neymar, rapaziada, se vocês forem ver, se a qualidade técnica do Santos é baixíssima, se fosse um time melhor, ou na seleção, ele teria mais umas 15 assistências no ano. Só ver os gols que o Guilherme perde, que o Neymar deixa na cara do gol, os gols que o Tiquinho perde, os gols que o Barreal perde. De tanta assistência que ele dá. É que os caras não é bagre, os caras não é bagre. E quem dá a bola no pé dele pra ele fazer o gol? Ele não recebe essas bolas igual ele dá pros caras, pra ele receber gol. Entendeu? Na seleção ele vai fazer isso pro Rodrigo, ele vai fazer isso pro Rafinha, ele vai fazer isso pro Vini Júnior. Então os caras vão guardar. Ele vai guardar. Porque, cara, só vocês colocar quantos lances, quantas assistências espetaculares que ele deu que deixou os caras na cara do gol. É o domingo mesmo, do Guilherme na cara do gol. Agora você acha que esses jogadores que estão no Vini Júnior, no Rodrigo, perderia? Não perderia, não perderia. Entendeu? Então, rapaziada, é um desabafo. Mas principal notícia, Sampaoli fechado. Os salários, acordo com eles, salários com o Santos. Agora é só fechar como o Santos vai fazer essas contratações. Vai ter que se virar. Vai ter que se virar. E além disso, Luizão pode ser uma hipótese de zagueiro. E hoje eu vou pesquisar também se surgir outros nomes que o São Paulo está interessado, vazar em algum canal, alguma notícia. Óbvio, como vocês sabem, eu sempre dou os créditos aqui, mostrando um corte, um trecho, falando para seguir o canal, porque realmente tem que dar a fonte de quem realmente trouxe a informação, né? Mas é isso, galera. Por enquanto as notícias foram essas, tá? Peço para você se inscrever no canal Santástico News, tá bom? Curta, se inscreva, compartilha. Agradeço vocês aí, sempre tá assistindo os vídeos, né? Vocês são demais. E é isso, rapaziada. Uma boa quarta-feira a todos aí e até o próximo vídeo.